sanguínea dela era positiva. Tinha antecedentes patológicos pregressos, ela era uma obesa, grau 2, ela tinha MC de 36, era hipertensa crônica e estava em uso de metidol com uma subdose ali de 250 miligramas ao dia, 250 miligramas 2 vezes ao dia, uma subdose aí de uso. Ela foi transferida do hospital da localidade de São Martinho, acho que foi, né? Que é um hospital bem de poucos recursos, e tinha uma queixa de falta de ar desde o caso, aqui foi início de março, né? Desde o dia 28 de fevereiro, né? No dia da admissão, ela tinha queixa de febre, tosse, mialgia, saturava 85% no ar ambiente e tinha, logicamente, um ataque de espinéia associado. Foi iniciado na emergência oxigenoterapia sobre máscara de reservatório, 7 litros por minuto, e teve uma melhora da saturação. O teste COVID foi confirmado em 4 de março. Então, a admissão propriamente dita no nosso hospital foi dia 9 de março de 2021. Os sintomas, como eu falei, foi dia 28 do mês anterior, né? Quando ela chegou na emergência do nosso hospital, emergência clínica, né? A paciente foi pego acesso venoso, iniciado antibiótico, terapia com ceftriaxone, 1 grama, azitromicina. A parte de anticoagulante foi iniciada clexane, dose profilática 40 miligramas, associado corticoide, dexametasona 6 miligramas, oxigênio, já foi solicitado fisioterapia respiratória e motora. Quanto aos exames laboratoriais de imagem, então, foi feita uma tomografia, gasometria, todo o protocolo COVID aqui do hospital, né? LDH, hemograma, PCR, lactato, sódio, potássio e creatinina. Assim que ela chegou na emergência, daí foi solicitado o acompanhamento do obstetra de plantão, para ver essa parte da obstetrícia, e assim discutir melhor o caso, né? Aqui foi a imagem de tórax, acho que a tomografia a gente não tem não roda, ficou... peço perdão que da tomografia de tórax mesmo, o pulmão a gente não conseguiu aqui. Ficou só a imagem inicial. Marcos, tu prefere que a gente vá discutindo ou que a gente discuta ao final? Bom, eu acho que talvez fosse melhor a gente discutindo para não ficar tão maçante, né? Não sei o que vocês preferem. Não, pode ser como tu achares melhor. Se tu prefere, se tu não te perde discutindo aos poucos, a gente pode ir discutindo momento a momento. Não, eu acho que fica mais interessante para todos, né? Porque senão eu acho que fica muito maçante, talvez, passar todo o caso. Às vezes a gente esquece também. Isso. Tu pode passar os slides, 2 slides para trás? Isso, esse mesmo. A rotina de vocês é o ceftriaxone 1 grama, a gente, em geral, recomenda 2 gramas para iniciar o tratamento. Aqui mudou muita coisa. Como a rotina não é nossa, é do pronto-socorro clínico, então a gente não atua muito nessa... E como que funciona aqui? A gestante acaba chegando no pronto atendimento clínico, certo? E é atendida pelo clínico. E isso já foi iniciado previamente sem a nossa... A gente só foi avaliar a paciente posteriormente. Como aqui é um hospital geral, né, não é só uma maternidade, então ela passa no atendimento clínico, e lá eles já definiram a conduta, que na época foi isso que foi iniciado. Lógico que varia de plantonista para plantonista, apesar de ter a gente ter guidelines, enfim, do hospital, mas acaba mudando. O que foi feito para ela na época foi isso, né? Mas não foi conduta obstétrica, né? Foi conduta clínica. Sim. Me chamou a atenção o Clexane, ele é obesa, normalmente até 90 quilos, acima de 90 quilos se usa 60 miligramas como profilaxia, e também foi decisão clínica, não foi decisão... Aqui... Ela tinha 86 quilos, de 1,54 m. Na verdade, ela é de baixa estatura. É que foi informado. O peso dela... 86 quilos, só que era de baixa estatura. Mas mesmo assim, poderia ser usado, mas, enfim, okay. Ela não era tão peso avantajado, né? Tá bem. Mas aqui, só para situar aqui do caso, esse caso especificamente, daí eu vou chegar ali na conduta, acabou que ficou muito pouco na mão da obstetrícia, né? Ela chegou pela clínica,
Daí a gente já vai ver que teve resolução da parte obstétrica e depois ficou a conduta na UTI, né? Já chegaremos lá. Então, no primeiro dia de internação, como falado, daí foi feita a tomografia, ela tinha 75% de comprometimento pulmonar, a gasometria tinha um pH de 7,46, PCO2 de 18,5, PO2 de 151, bicarbonato de 13,2, né? Na parte obstétrica, o feto vivo, o batimento estava dentro do basal normal, ela estava com máscara daí já, né, com 15 litros por minuto e a saturação a 91%. Nesse momento, né, a paciente daí foi, enfim, pela parte clínica, foi solicitado vaga de UTI e intubação para paciente, né? E, na época, daí discutido, por conta da idade gestacional, 33 semanas e 5 dias, pelo padrão do IMC, enfim, foi indicado tanto por parte do intensivista, em consentimento com a parte da obstetrícia, foi optado pela interrupção da gestação, tá? Não sei se querem comentar alguma coisa. Acho que podemos, né, Marília? Você quer começar? Pode começar, Evelyn, eu já comecei a outra. Bom, gente, então, assim, a primeira coisa é que na chegada essa paciente já foi identificada como uma paciente de alto risco, né? Ela tinha alguns fatores de risco, mas independente das comorbidades, da obesidade e da hipertensão, ela já chegou num quadro, no mínimo, moderado de COVID. Chegou desaturando, já se a gente for... Quando a paciente chega em qualquer porta de entrada, não precisa ser só numa porta de entrada hospitalar, se ela estiver num posto de saúde ou num serviço secundário, a gente tem que aplicar o score MEONS, que é o score de alerta de risco modificado, que é um score simples, a gente não precisa de nenhum exame, a gente só pelo exame físico e características da doença, a gente já classifica. Eu acho que ela já teria aí um score vermelho ou 2 amarelos, com certeza. E aí, acho que rapidamente foram sendo tomadas as medidas de suporte, que são essas mesmo. O antibiótico é uma das coisas que eu acho que mais tem mudado, né? Porque a gente colocou também no nosso protocolo antibiótico, assim, paciente internada com quadro moderado e grave, ceftriaxona e azitromicina, mas atualmente a gente percebe que os serviços de clínica têm cada vez menos introduzido antibiótico. Eles estão reservando antibiótico para os casos de pneumonia bacteriana associada. Então, geralmente, para os casos que têm condensação, né, no entendimento de que o antibiótico ele não trata a infecção viral, ele trata a infecção secundária. Mas, às vezes, a gente fica na dúvida mesmo o que faz, e na hora, às vezes, é melhor introduzir e depois tira, se for o caso. A resolução da gravidez, que eu vi que até vocês colocaram no final, aí como um ponto, é uma das discussões mais difíceis que tem, né? Porque, assim, eu acho que quais são as mensagens principais? A primeira coisa é que a gente não precisa ter uma pressa absurda para se livrar da gravidez, do tipo, gestante, a gente precisa se livrar desse útero grávido para ela melhorar, enfim, não precisa. Hoje a gente sabe que a gente pode esperar um pouco. No entanto, manter o feto dentro do útero de uma gestação que já está com mais de 30 semanas, no caso 33, é muito desafiador, né? Ou seja, você vai entubar, você vai sedar, você vai perder parâmetro de bem-estar fetal, você vai ter que transportar a paciente entubada. Então, não é uma decisão fácil, né? Eu entendi que aí a decisão ela foi concomitante. Vamos entubar e vamos resolver. Talvez desse para tentar entubar, começar um corticoide endovenoso, até com dose de maturação pulmonar fetal, e ver como ela ia ficar nos próximos dias, né? Ver se ia compensar parâmetro ventilatório, de repente fazer a dexametasona para o feto, e pensar em adiar um pouquinho a gestação. Mas eu acho que essa aí é a resposta de $1 milhão. Ninguém tem isso na mão, né, gente? A gente tem uma tendência aqui a fazer o seguinte: enquanto a mulher não vai para o tubo, ela está em outro suporte ventilatório, a gente não opera, né? Então, ela está na máscara, precisou aumentar o suporte da máscara, ok, foi para o alto fluxo, ok, a gente segura, a menos que tenha uma indicação fetal.
Quando a indicação é de intubar, aí vai muito da idade gestacional. Se é muito precoce, feto inviável, muito prematuro extremo, não faz nada, intuba e avaliação de bem-estar. Se é muito tardio, a gente tem uma tendência em operar. Se é intermediário, é que é difícil, né? Aí queria que a Maria Lúcia falasse também. Assim, talvez, se eu tivesse nessa situação, talvez eu também tivesse indicado a cesárea na intubação. A gente já teve paciente com 34, que piorou e a gente fez isso, né? Mas essa decisão vai depender também do suporte que o serviço tem para acompanhar esse feto intraútero com a paciente sedada. Nem sempre o serviço, às vezes a gente vê paciente que está num serviço que vai ser transferida para um serviço onde nem tem maternidade, vai para um serviço de UTI, ou seja, não dá, né? Existe catéter de alto fluxo, vocês têm usado? Tem, né? Sim. Tem. Porque essa paciente, ela estava com 15 litros por minuto e saturando mal a 91%. Acho que realmente indicação de intubação não tem dúvida. Ela tinha. Mas ela tinha uma ventilação, uma PF de 228. Eu não estava no sapato de vocês nesse momento, mas eu acho que eu teria adiado um pouco a interrupção. Mas talvez adiasse, assim, por algumas horas. Porque se intubasse e ela não melhorasse a saturação, eu ia acabar operando igual. Com 33 semanas, é até possível que dependendo da situação, se operasse antes de intubar ou concomitante à intubação. Se a gente vai operar, é melhor operar antes de intubar, porque a intubação pode provocar alguma novo acontecimento, uma intercorrência, e a gente tem mais dificuldade de tirar o bebê em boas condições. É muito complicado isso aí. Mas essa paciente não tinha uma PCO2 elevada, e eu acredito que daria para tentar intubar e tentar levar um pouco mais adiante. Não sei se seria uma grande vantagem. Se ela respondesse bem, sim, mas eu tenho minhas dúvidas. Parecia uma paciente bem grave, né? Comprometimento grande, apesar do comprometimento no exame de imagem não ser relacionado com a evolução, chama atenção. Essa decisão foi do pessoal da... Eu não estava presente, na verdade foi a equipe de plantão do dia e em concomitância com o pessoal da UTI, né? Mas acredito que o que tenha facilitado a idade gestacional, acho que o biotipo da paciente não, em termos de obesidade, uma gestação já de 33 semanas e pouco, para ventilação, acho que o intensivista, na época, achou melhor a resolução. Daí depois a gente vai ver, seguindo o quadro, que até que foi a opção mais acertada para a época, mas a gente já teve casos aqui de 29, 28 semanas que, sim, se posterga e vai pela questão mais da vitalidade fetal, como já ocorreu. Já ocorreu pacientes aqui que, até no outro serviço que a gente trabalha aqui, mas a gente intubou a paciente, manteve, a paciente foi estubada, estava internada, daí a vitalidade teve desacelerações, enfim, daí sim foi optado por resolução. Então, acho que o que facilitou aqui no caso foi mais a idade gestacional, né? E o biotipo da paciente. Acho que isso em conjunto pesou no dia da decisão. E só retificando aqui, a dose do ceftriaxone iniciada foram 2 gramas mesmo. A gente que passou errado por slide, a gente verificou no prontuário. Tá? Gente, uma coisa que os intensivistas têm feito é aquela, como é que eles chamam? Ventilação protetora, em que eles fazem uma hipercapnia, eu não sei como é que eles chamam, mas enfim, eles, para recrutar mais alvéolos durante a ventilação mecânica, eles permitem, eles chamam hipercapnia permissiva, e isso para nós é muito ruim, porque essa mulher, quando eles fazem essa técnica, essa mulher pode ir a um PCO2 de 60, 60 e poucos, e isso realmente para a gestação é crucial. Eu não sei se era esse o plano do intensivista, porque se esse fosse o plano, certamente tinha que interromper. Talvez não fosse esse plano, não.
Eu não sei te responder com convicção aí. Enfim, seguindo aqui. Então, a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico para a realização da cesárea, sob anestesia geral, então foi entubada no procedimento. Daí foi feita toda a instalação de acesso central, enfim, sondas, o transoperatório foi sem intercorrência da parte da obstetrícia, e daí, posteriormente, a paciente foi, então, encaminhada para a UTI sob ventilação mecânica, certo? Quanto às informações do RN do sexo feminino, o Apgar foi 8,9, nasceu com peso de 2,255, 45 centímetros, e foi encaminhada para a UTI Covid neonatal. Daí, já tendo alta, isso foi no dia 9 de março, alta da UTI no dia 21 de março. Alta hospitalar, desculpa, não no UTI. Né? O Covid desse bebê foi negativo? Negativo. Foi negativo. Então, dia 21 de março foi alta hospitalar, não da UTI, não. Aqui, então, a evolução da internação da nossa paciente. Então, no dia 9, que foi a admissão na UTI, ela estava estável no pós-operatório, estava com droga vasoativa de 3,5 hora, a nora, né? Estava com midazolam, fenta, propofol, o rampurônio e o débito urinário preservado. Então, ela chegou bem na UTI, né? Apesar da nora. Daí, no D2 da internação em UTI, já estava no segundo dia de Rocefin e azitromicina, né? Mantinha o Clexane ali 40 mg dia. Foi iniciado dieta por sonda nasoenteral. Não apresentava febre, mas tinha o leucograma ali, né? Esse daí, procedimento, enfim, mas 17 mil, mas já tinha meta e bastões. Um PCR um pouco mais alto. Aqui a gente, na evolução, quando ela se mantinha estável, né, daí a gente optou por não apresentar, acho que fica mais dinâmico. Então, no 5º dia de internação na UTI, estava se reduzindo a sedonalgesia progressivamente, né, só que ela estava mal adaptada, estava febril no momento, mas porém até então estava febril, mas teve febre na tarde do dia anterior, né. A diurese estava reduzida na madrugada, né, a pressão ainda continuava com drogas vasoativas ali, mantida através de drogas vasoativas. Enfim, nesse 5º dia ela apresentou, acho que foi aquele primeiro momento de piora, né, que ela apresentou um desconforto respiratório, e teve uma piora infecciosa, né, com elevação de PCR, daí a tendência ali da leucocitose aumentou, e meta, enfim, apareceu mais, e foram solicitadas as culturas, né, e foi ajustado o respirador. Então, no 5º dia de internação TI, ela teve essa piora infecciosa, né, que a gasometria, enfim, deu acidótica, né, PCA2 de 74, PA2 de 107, ela, aqui, isso. Daí, no 6º dia, na continuação, enfim, foi trocado antibiótico, né, que ela estava com Rocefin, daí sim. Ceftazidima, polimixina B e vancomicina, certo? Não sei se querem comentar alguma coisa da evolução. Já tinha resultado de alguma cultura, mas... Não, veio depois. Depois tem foi tentativa. Foi. A cultura saiu depois. Se eu não me engano, daí foi entrado meropenem e tal. Depois acho que tem nos próximos slides ali. Mas tem a cultura foi coletada nesse dia 13, né? Quando teve essa piora infecciosa. E daí sai depois. Eu acho que tem nos próximos slides aí mostra a cultura e o antibiótico pertinente para o caso. Então, continuando. No 6º dia de internação no UTI, então a paciente apresentou esse desconforto respiratório concomitante. A sedação que estava se programando desmamar, mas daí voltou. Retornamos para a sedonalgesia, né?
Daí, acho que durante esse período de internação, nesse 6º dia, ela apresentava desaturação de O2, então teve períodos, né, pelo nosso prontuário aqui, períodos de desaturação, ajuste de respirador, tudo nesse dia, quando foi documentada essa piora infecciosa ali, né? Não é aqui ainda, que apresenta as culturas, mas seguindo, daí no 7º dia, ela começou a apresentar febre, o leucograma estava 9.500, mas com desvio ainda, 760 de bastões, PCR persistia aumentado. No exame físico do intensivista, as pupilas estavam midriáticas, sem fotorreação, né? A PA mantinha com nora, e daí, posteriormente, aquela curva térmica era do dia anterior, né, na evolução. Ela se mantinha febril naquele momento. Os sinais estavam estáveis naquele dia, né, a saturação com a ventilação 98%, enfim, sem nenhum sinal, nada digno de nota aqui do exame físico. Ainda no próximo que vem a cultura. Pupilas não reagentes é um sinal... Sim. De risco. Sim. Ela estava muito bloqueada? Acredito que sim, quando voltou, como foi dados de prontuário aqui, mas acredito que quando eles voltaram a bloquear, porque eles estavam tentando desmamar, daí teve essa piora, acho que foi mais por isso. Talvez, não sei. Acho que foi quando eles voltaram, acho que foi por isso. No 8º dia de UTI, então, mantinha os antibióticos, até porque não tinha saído da cultura ainda. Daí, na evolução da curva térmica, fez 37,3, não chegou a fazer febre. Os leucócitos mantinham ali, né? Baixou um pouquinho, estava 9.000, 8.200, ainda com um pouquinho de desvio. O PCR mantinha aquele padrão. A gasometria do dia, pH deu 7,49, PCO2 de 36, PO2 de 110, HCO3 de 28,1, tá? Daí, de acordo com essa progressão de melhora, estava em processo de desmame, sempre tentado ali, né? Mas aí, vira e mexe, ocasionalmente ela apresentava essas dessaturações, que daí retornava com o rancurona. Seguindo, daí no 9º dia não teve nenhuma alteração, daí sim, aqui as culturas, daí foi acho que foi no dia 13 que foi coletado? 13? No dia 18 saiu a cultura. Que daí foi, como eu tinha comentado, iniciado o meropenem, né? Eu tinha feito, já estava no 10º dia de ceftazidima, clopixina e vancomicina, daí através das culturas foi iniciado o meropenem. Daí veio ali, né, Klebsiella resistente a todos os antibióticos testados, estafilocoagulase negativo também. Então foi mantido a vanco e o meropenem, né, então no D11 de UTI. E persistindo sempre na tentativa de desmame da sedonalgesia, né, e nesse momento ela começou, reduzindo a sedação, apresentou abertura ocular aos chamados, ao estímulo. Então, seguindo, no 12º dia da UTI, deixa eu ver algo de importante. Sempre ela manteve a função renal preservada, isso que foi importante. Foi tentado iniciar a sedação intermitente, né? Mas ela apresentou a agitação, como estava descrito no prontuário. O PCR sempre em queda, não apresentou mais febre, então, nesse período. A gasometria do 12º dia de internação do UTI é aquela ali. Então, pH de 7,43, PCO2 de 48, PO2 de 162, HCO3 de 31, saturando 99 ainda em ventilação mecânica. Aqui, 13º dia não teve, sempre seguindo esse desmame ventilatório da ventilação mecânica. No 14º dia ela já estava acordada, né, nesse decremento da sedonalgesia, estava acordada, interagia, tinha um pouco de agitação psicomotora, logicamente, e foi desligado o fentanil, né, iniciada a clonidina. No 15º dia de UTI, não teve grandes alterações, mantinha antibiótico terapia
E aqui pelo serviço, daí foi programada a traqueostomia, né? Para tentar a extubação aqui era dia 22 de março para o dia 24 de março. Daí no dia 24 de março, que foi o 16º dia de internação no UTI, foi realizada a extubação pela manhã, sem intercorrências. O paciente estava acordado, interagia, obedecia comandos, né? Ventilação espontânea auxiliada com oxigênio suplementar. Isso, ela estava no D6 de meropenem, né? E a vancomicina que tinha sido iniciada antes, né, no D11. 17º, manteve os padrões de melhora. 18º dia de internação, ela teve alta da UTI, foi para o leito de enfermaria COVID, né? Isso era dia 26 de março. Ela sempre na enfermaria daí teve boa evolução clínica de laboratório, se manteve afebril, apresentava por vezes pico hipertensivo, lembrando que ela é hipertensa crônica, né? Enfim, evoluiu na enfermaria, teve uma evolução, uma boa evolução durante o período de internação na enfermaria, culminando com a alta hospitalar no dia 4 de abril, agora de 21, no 27º dia de internação. E é isso aí. Aqui é a paciente. UTI, e a segunda é o dia que ela conheceu a bebê. Que ela estava... Tudo foi fotógrafo? Então, aqui são as duas fotos. Estavam explicando aqui a alta da UTI, a primeira foto, e a segunda foto, quando ela conheceu a filhinha. Enfim, ela foi no dia 4 de abril e o bebê foi dia 21 de março, né? A alta do hospital. Que bom que você não percebeu. Ela não tinha sido traqueostomizada, ela foi? Ela não chegou a ser traqueostomizada, ela fez Não, foi bem na época de planejamento, ela não chegou a ser. Tá certo. Foi na época de planejamento da traqueostomia, mas ela foi estubada, né? A programação foi estubada antes. Ela teve aquele período de piora infecciosa, mas depois foi bem, né? É que realmente essa questão de Covid na gestação é uma situação bem difícil. Aí a gente vê uns casos que evoluem bem, né? Não, então a gente tomou a conduta certa, né? Mas vai em caso semelhante, faz a mesma coisa, às vezes não vai tão bem. Então é que ainda não se sabe muito a respeito, né? Muito desafiador. E aí ela estava numa idade, o bebê estava numa idade gestacional que podia plenamente... Isso. Fora do... No fim das contas, assim, o que favoreceu a conduta, tanto da obstetrícia, acho que qualquer um daqui no plantão ia concordar com a interrupção. Pela idade gestacional, né? Acho que isso facilitou bastante. Enfim, talvez numa situação de idade gestacional mais baixa, daí já ia ficar um pouquinho mais complicado, né? Para a gente definir. Daí, como vocês comentaram anteriormente, eu acho que entubar, ver como que vai, e vitalidade fetal que a gente conseguir extrair, que a gente sabe que também prematuro e por medicação, enfim, sedação, altera, é complicado, mas a gente acaba se baseando mais pela vitalidade, vai tentando manter ao máximo, né? E no começo do Covid, eu me lembro bem, que chegava mais pela parte principalmente aqui no hospital, né? Quando começou a parte de UTI, a gente sempre tendia a resolução, né? Quanto antes resolver, melhor. Daí agora já mudou um pouco o padrão. É mais eu acho que é isso que você falou, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não ir para os extremos. Então, nem sair correndo para resolver, porque dá uma vontade mesmo de a gente finalizar a gravidez e os clínicos também. Então, acho que nem sair correndo para resolver e também nem adiar demais, né? Principalmente num caso em que você já tem um feto totalmente viável como esse, de 33 semanas e meia, 2 quilos e pouco. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Acho que os conceitos são que o parto, ele não vai... Assim, a resolução do parto, ela não é sinônimo de mudança, de melhora do quadro clínico, pelo contrário. Às vezes, a gente até está numa fase crítica lá da doença, se a gente segurar um pouco a resolução, às vezes você consegue passar da fase crítica sem precisar
resolver a gravidez, mas ninguém tem essa resposta. Eu acho que se essa paciente estivesse no meu serviço, eu acho que teria grande chance dela ter sido operada ou no momento da intubação ou um dia depois, dois, que é como a Maria Lúcia falou, também não ganha muita coisa, né, gente? Se for ganhar uma semana, mas um dia dois também não ganha muita coisa. O que eu sempre me pergunto, né, quando a gente vê esses casos que chegam para a gente, primeiro que a gente tem uma sensação, eu vou passando os slides, eu tenho uma angústia de pensar que no slide seguinte a mulher vai morrer, né? No slide seguinte ela vai morrer. Aí você começa a abrir o slide seguinte, melhorou, acordou, daí não vai morrer. Parece que a gente, quando está com a paciente, você não sabe o que vai acontecer, quando vê o slide, o caso já está finalizado, mas a gente só conhece o desfecho no último slide. O que a gente vê é que quando chega no serviço terciário, o suporte dos serviços que trazem para a gente os casos, eles são corretos, né? As tomadas de decisão, na imensa maioria das vezes, elas são corretas e as dúvidas são as mesmas que a gente tem. O que eu penso, gente, essa paciente, ela chegou no 9º dia de doença. Não sei se vocês têm essa informação ou não, mas eu tenho uma curiosidade. O primeiro serviço que ela procurou foi o de vocês? Ela não tinha passado em nenhum serviço antes? Né? Ela veio de um hospital de uma cidade menor ali perto, né, São Martinho. E ela procurou nesse dia, ou será que ela já tinha pipocado antes em algum lugar? É ela estava internada lá, era um hospital... Como ela teve pior, Ela estava internada há quantos dias, vocês sabem? Ela começou com sintomas, não sei quantos dias. Não sei se não chegou a uma semana, né? Bem menos. Né? Mas só que ela estava internada no hospital geral, daí teve piora clínica, daí encaminharam para cá, mas foi menos de uma semana. A família inteira tinha positivado. Ela estava até cuidando da sogra no hospital quando começou com esse sintoma. É que São Martinho é uma cidade bem pequena aqui, tem um hospital geral que é um médico plantonista só, para dar conta da porta e da enfermaria. Daí tem 5 a 7 leitos de internação. Daí, nesses casos limítrofes, eles mantêm lá internado, assim, com O2, se precisar, mas se teve qualquer pior, eles encaminham para cá. Foi isso que aconteceu. Acho que estava estável, provavelmente aconteceu alguma saturação. Isso é um problema que muitas vezes até os centros que trazem os casos trazem para a gente. A demora do encaminhamento, a demora do transporte, a demora da vaga. Porque voltando nessa época de março, foi março ali, né? Foi bem a época que estava crítica aqui, né? Foi a época... foi bem assim que não tinha leito aqui no hospital. Não tinha leito em lugar nenhum aqui nessa... Eu sou mastologista, na realidade, e daí foi a única época, acho que a gente ficou 2 semanas sem operar câncer aqui, porque não tinha leito de internação. E acho que foi bem nessa época, acho que por isso que eles deram uma segurada lá no hospital, daí quando complicou não teve jeito, mandaram, mas... e se ela não tivesse ido, talvez tivesse morrido lá, né? Ela chegou saturando 80. Foi acho que um período bem crítico aqui que a gente passou, né? Ela conseguiu um leite já de imediato na UTI, porque naquele dia teve um óbito, daí... acho que o período mais crítico foi esse, acho que por isso que segurou mais. Em outras situações, chegou lá, precisou de internação, principalmente restante, eles já encaminhariam para cá, né? Eu diria isso, não ficar enrolando com a paciente, mas realmente em março a gente também. A gente também estava com tudo cheio, ia pedir um leito, tinha 9 na frente, então nem sempre numa situação de escassez de recurso, a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Não tem jeito, mas se ela não tivesse ido, mas numa situação normal, uma mulher desse em qualquer serviço na entrada, ela teria que ir para um serviço terciário. E o que a gente vê é uma deterioração muito rápida da função, né? Provavelmente ela não estava tão mal, estava até cuidando da sogra, e de repente, a hora que piora, é isso aí, progredir ventilação até entubar, né? Uma coisa importante, gente, que aqui a gente tem visto, a gente tem tido ultimamente preocupação, antes de interromper, de fazer umas 4 horas de penicilina G ou de ampicilina para proteger da sepse precoce neonatal, porque nós tivemos uma perda. A maioria das mulheres não está esperando realmente interromper a gestação, então elas nem fizeram ainda a coleta de Streptogalacti, é só para lembrar que isso é uma coisa que pode impactar no desfecho neonatal, ainda mais nesses bebês que são pré-termo, né? Sim. A gente tem procurado fazer 4 horas de antibiótico quando dá, antes de interromper, visando a profilaxia, né? Sim. A gente não tem feito não, Maria Lúcia, a gente teve alguns casos e acabou não fazendo, não.
Bom, felizmente não tivemos nenhuma sepse, né, no Natal por estrépito, felizmente. Mas é uma coisa que a gente podia pensar, né? Porque frequentemente é pré-termo essas gestações e não teve. Às vezes as pacientes têm urocultura positiva durante a gestação, ou ou o estado do estrépito desconhecido. Mas mesmo sem trabalho de parto, nada? Só... A gente tem feito pelo risco. Talvez porque a gente está com receio de sepse neonatal, houve uma sepse neonatal com E essa que vocês tiveram foi de parto cesárea? Essa que vocês tiveram foi cesárea? Foi cesárea. Foi estrépito? Foi estrépito. Também deu azar, né? Porque a rigor, se é cesárea... E aí, se a bolsa está íntegra, não precisaria fazer, né? Mas a gente tem tido cuidado de fazer nessas gestações pré-termo. Não, a gente não fez. A gente teve alguns casos de terceiro trimestre que a decisão da interrupção também foi muito difícil. Justamente por tudo isso que vocês já falaram. O que eu sempre falo em todas as reuniões é que depois que chega no centro terciário, é suporte, é um pouco de resposta individual, né? Felizmente, essa daí recebeu o suporte adequado e talvez tivesse a idade a favor e deu certo. Mas a gente viu dos casos que não deram. A gente fica pensando como evitar isso, né? Essa piora, porque a paciente saiu, vai cuidar do filho dela, mas é um quadro dramático, né? Resolução com a mulher entubada, no dia seguinte você não sabe se a mulher vai sair ou não, deve desestruturar toda a família, ela já tinha um filho. Então, acho que a gente tem que ser bem enfático no pré-natal, quem está no serviço básico, acho que tem que ser sistemático, falar para as mulheres. Agora deu uma aliviada, todo mundo já começa a relaxar, mas ser sistemático de ficar em casa, de não encontrar as pessoas próximas, que quem está assintomático pode passar o vírus, que se ela pegar e ter que fazer uma cesárea num contexto de intubação é muito ruim, que se ela for entubada a droga João, vai passar para o feto. Né? É que uma gestante de terceiro trimestre não é exatamente a melhor cuidadora para alguém com Covid. Está outro nome agora? Cara, não estou sabendo nada do que fizeram ali. Acho que o Jader levantou a mão. Sim. Eu posso falar? Pode? Claro. Sim, eu já fiz essa pergunta hoje pela manhã, mas eu acho que eu não fui claro, ou então é isso mesmo, né, para a doutora Fabiana. Fernanda, é o seguinte, se eu tiver uma gestante, 37, 38 semanas, início de sintoma, começou a ter sintomas, ela não está na fase inicial, não chegou em fase inflamatória, de termo, vamos supor, se ela já é terceira cesárea ou indiferente, eu preciso interromper essa gestação. Não seria interessante resolver essa gestação? Ou você acha que isso iria piorar muito o quadro dela, resolvendo fora do período inflamatório? Vamos dizer, no terceiro dia de sintomas, 4 dias de sintomas, resolver essa gestação ou esperar, aguardar para entrar no processo inflamatório? Essa paciente pode piorar, eu posso ter que operá-la ou induzir o parto no período inflamatório, com ela pior, mais ruim, ou então esperar passar os 14 dias, ela vai estar tudo bem, aí vou resolver. Não seria um risco eu levar isso aí até para frente? Não seria mais interessante eu resolver assim que eu tenho resultado? Sei que ela está bem, óbvio, porque está no início da gestação, mas a gestação vai se interromper dentro de até 14 dias, 15 dias, por aí. Essa é uma dúvida que eu fico sempre nessa posição. Eu tenho alguns casos, tem acontecido, sabe? O paciente me liga, olha, eu estou com 38 semanas e entrou no início não está em trabalho, mas deu o diagnóstico de Covid. Eu não sei se ela vai piorar, se ela vai ir bem, se ela vai mal, porque está no início, né? Isso que era a minha dúvida. Só contando assim, a doutora Fernanda respondeu, mas eu não sei se eu fui claro na hora que eu escrevi, por isso eu quis falar, porque escrever é ruim, não se explica direito. Obrigado. Se a gente pudesse, a maioria das mulheres não evolui
para uma condição crítica, né? Evolui bem. Então, não teria uma indicação clara, mas é uma decisão muito difícil, porque ela realmente pode evoluir mal e a gente ter que interromper em condições piores. Mas se a paciente está se mantendo com uma doença leve, eu não interromperia nesse momento. Mas isso não é uma regra, né? Jade, eu também acho que se a paciente, 85% não vai piorar. Tudo bem que a gente não sabe quem é uma e quem é a outra. E também não tem bola de cristal, né? Para você ter certeza que daqui 10 dias ela vai estar ótima ou não, né? Mas, assim, a gente fica com medo dela piorar, você ter que resolver depois, mas a gente também fica com medo de submeter a paciente a um estresse cirúrgico e aquilo acabar desencadeando uma piora do quadro, que você nunca vai ter certeza se foi pela cesárea ou se ia acontecer mesmo. É porque eu atendo as gestantes, né, de alto risco, então essas gestantes de alto risco, elas sempre te dão mais medo, né? São obesa, diabética, hipertensa, e se ela está bem, eu falo, pelo amor de Deus, vou aproveitar que ela está bem antes que... Sabe, essa dúvida, realmente... É difícil mesmo, essa dúvida é de todo mundo. Uma paciente de alto risco, eu já não deixaria ela ir para casa. Se eu tiver lugar, eu interno. Não que eu vá resolver a gravidez, mas interno, e fico olhando para ela internada. Entendi. A gente sabe que a Covid piora, a gente aprendeu que piora entre o 7º e o 10º dia da doença. Mas a gente tem visto o paciente piorar um pouco depois. Então, você acha que você já está livre, está no 11º, 12º, se falar, essa mulher não vai entubar mais, no 12º dia ela tem que progredir de ventilação e vai para o tubo. E entre você operar ela no 2º dia ou no 13º pré-tubo, é óbvio que é melhor no 2º, mas ninguém tem bola de cristal. O que eu posso te falar é que a doença por si só, ela não é indicação de resolução da gravidez. Então, se a paciente está bem, é da mesma forma que eu te falei, tem a paciente, ela não está entubada, ela está no catéter. Se ela está no catéter, ela vai ficar no catéter. Não foi suficiente, foi para máscara. Tudo bem, eu vou continuar olhando o feto. Foi para alto fluxo. Tudo bem, eu vou continuar olhando o feto. Bom, mas aí o feto piorou, eu tenho uma indicação fetal, aí não tem escolha se eu estou perto, né, numa idade gestacional que é viável. Bom, a paciente piorou, aí é aquele timing, né? Até quando que eu vou segurar o feto intraútero ou não? Eu acho que a doença unicamente, até o momento de hoje, mesmo que você esteja no termo, a doença leve, o que a gente coloca é que não é indicação de resolver, né? Você espera, monitora, se ela não tiver tão alto risco, liga todo dia, e aí depois você vê o que você faz com a gravidez depois que ela saiu da fase crítica. Até porque na fase aí viral, você tem uma série de outras coisas, né? Depois você tem a questão do binômio, você tem a questão da infecção neonatal, então a indicação seria mesmo fetal, ou então, a mulher vai para o tubo, está com 38 semanas. Aí também realmente, aí se for... A dúvida aí, assim, se eu fizer uma cesariana, por exemplo, no 3º dia, e ela piorar o quadro dela no 5º, no 7º, no 8º, no 9º, se essa cesariana feita 5 dias antes vai ser importante, vai impactar o quadro, ou se eu fizer a cesariana lá no dia que ela tiver pior mesmo, aí sim vai impactar, sabe? O meu medo é eu levar essa cesariana para um período que vai impactar mais o quadro. Eu não tenho visto isso. Cesariana, não sei se essa inflamação de 5 dias vai acarretar o impacto até lá no 5º dia depois, 6º dia depois, entendeu a dúvida? Sim, que a maioria das mulheres não tem doença grave, é só por isso que eu seria mais conservadora nessa situação inicial. E, ao contrário do H1N1, a interrupção da gestação dessas mulheres não tem o impacto que tinha o do H1N1. Essas mulheres afundam mesmo sem ter a presença do feto, mesmo sem ter a compressão do útero sobre a veia cava e sobre os pulmões. Então, talvez seja uma característica dessa doença que a gente não conhece bem ainda. Mas como a maioria das mulheres não evolui para um caso crítico, eu seria mais conservadora no início do quadro. Posso falar? A professora Rosiane quer falar. Então, o grande problema é que o que se vê, embora não tenha estudos, eu estava hoje de manhã, quando a Fernanda respondeu também, é que, na verdade, assim, os casos têm mostrado que essa paciente que está bem,
quando você intervém para fazer o parto, você dá um fator a mais para ela piorar. Então, assim, tudo bem que é um momento tranquilo para tirar a criança, mas a mãe pode piorar mais ainda. Então, eu acho que o acompanhamento, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter em mente que, quando possível, é melhor sair do quadro agudo, né, da doença em si aguda, para não fazer alguma coisa. Parece que fazer qualquer coisa cirúrgica pode piorar muito a paciente. Isso aí. E é importante que a Obrigado. gente possa acompanhar essa paciente, né? Essa paciente não pode ir para casa e voltar numa consulta pré-natal na semana seguinte. Ela tem que ser vista ou contatada a cada 24 horas. Eu acho que, como a Evelyn falou, ou a gente interna essa paciente, ou fica num contato muito próximo com ela. Porque elas pioram muito rapidamente. Ótimo, muito obrigado. Mas, assim, são decisões difíceis. Acho que a primeira coisa é você colocar lá o score de risco modificado, MEONS, ver, né, se ela tem... Eu posso até compartilhar aqui. Deixa eu achar. Juliana, você pode interromper o compartilhamento para eu compartilhar os principais slides? Acho que está compartilhado, né? Está compartilhado? Tá, sim. Tá. Então, quer dizer, a paciente chegou e ela chegou em qualquer lugar. Ela não precisa chegar no serviço de vocês que tem UTI, que vocês sabem que ela vai entubar e que ela vai piorar e vocês vão fazer tudo. Se ela estiver num posto de saúde, numa entrada só de clínica, tem que aplicar o MEONS, né? Se ela estiver aqui, não tem nenhum parâmetro, tá tudo dentro do normal, não tá taquipneica, tá saturando bem, não tá febril nem hipotérmica, tá com frequência cardíaca normal, normotensa, esse paciente, ok, eu estou tranquila com ela pode ir para casa. Aí eu ligo de novo para ela dali um dia e aplico o score de novo, né? Porque ontem ela tinha um score normal, que hoje ela não pode ter um alerta amarelo. Aí ela tem alerta amarelo ou vermelho, bom, essa não vai para casa, essa aqui eu vou ficar atenta, vou pensar mais sobre a resolução da gravidez, tá? E aqui, deixa eu só achar o slide de resolução, né? Então, ó, casos graves, de 24 a 34, ou acima de 34 semanas, cuidados clínicos maternos, suporte à gestação sem estabilidade clínica e cardiotoque e ultrassom. Só isso, né? Então, aqui não está falando, ó, você vai resolver. Né? Parâmetros fetais de alerta, alteração de cardiotoco, bradiotaquicardia, desaceleração tardia, desaceleração variável de repetição, oligoâmino caracterizado por ILA menor do que 5 ou maior bolsão menor do que 2, perfil biofísico fetal menor do que 6, ou alteração dopplerfluxométrica importante, diástole 0, diástole reversa ou aumento do peido ducto venoso, tá? Então, Jader, voltando à sua pergunta, a gente não colocou, mesmo no termo, que a Covid leve a indicação para resolver. Eu entendo a sua angústia, porque a gente vê paciente que está bem piorar, e aí a gente fala, devia ter operado antes de ontem. Mas, até o momento, a melhor decisão é essa. E mesmo se ela não estiver entubada, ela está mais ou menos, mas ela está... Às vezes é melhor eu esperar uns dias para eu ganhar um tempo para ver se ela sai daquela fase crítica, até porque, né, essa paciente que vocês apresentaram, ela teve indicação do tubo, mas mesmo que ela não tivesse, ela está no alto fluxo, está na máscara, eu indico uma cesárea, dificilmente ela consegue manter o mesmo suporte ventilatório, ela tem que progredir ventilação, e às vezes você tem que aumentar o suporte pelo procedimento cirúrgico, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração? Eu queria fazer uma consideração em relação à reabilitação pós-UTI.
tem sido um fator desafiador aqui. Essas pacientes, principalmente as que fazem bloqueio neuromuscular, ficam com uma sarcopenia, uma falta de força muscular, em que elas têm que ser reabilitadas até antes de tirar o tubo para elas conseguirem manter a ventilação. Essa paciente ficou quantos dias entubada? 20? Eu não me recordo, mas não foi... não, 15 dias. Ela ia ser traqueostomizada quando foi entubada. 15, 16 dias. Os pacientes que ficam mais de 20 dias entubados frequentemente fazem aquela desautonomia pelo bloqueio neuromuscular. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nos preparou, a gente, eu digo população de médicos, né, porque não é a respiração, a dieta, né, Maria Lúcia, a gente teve paciente que saiu com sonda enteral, é assim, gente, por isso que eu sempre falo que, agora aqui deu uma melhorada, acho que todos os lugares, mas em março, abril, estava meio desesperador mesmo. E eu falava, não, a gente tem que assustar a paciente demais no pré-natal para ela não sair de casa, porque ter um parto entubada. Não, pensa o impacto para a família. Hoje voltou uma no ambulatório que ficou também, internou bem, enfim, internou em área ambiente. Passou 3, 4 dias, foi para o catéter, máscara, entubou, parto entubada, aquela tragédia, né, aquela coisa, mas está em casa, né? E aí eu falei, não, e seu marido? Ele achou que fosse morrer eu e meu filho. Acha mesmo, lógico. Também eu, por algum momento, achei. Muitas têm outro filho em casa, tem que arrumar uma pessoa para tomar conta do outro filho, do filho que nasceu, que está na UTI, delas, na hora que elas chegam em casa. Então, daria um belo estudo, o impacto. E aí, isso, a reabilitação, né? Inclusive, o pessoal da Pneumo fala que... as nossas ainda são jovens, elas acabam saindo do oxigênio, mas muita gente que é mais velha está ficando dependente do O2, né? Sim, faz aquelas lesões fibróticas no pulmão e termina a complacência. Isso vai ter bastante pano para manga ainda, esse bicho. Vai deixar uma marca grande. Parabéns, esse caso foi muito bom, acho que foi um final muito feliz. O que a gente tem visto é que os casos são bem conduzidos quando chegam no serviço terciário e as dúvidas de vocês são as mesmas nossas, né? Assim, quando dá certo, a gente fala, e acertamos, né? A gente fez uma cesárea numa paciente que entubou e ela piorou no pós-operatório, acho que pela doença, mas a gente achou que ela fosse morrer e a gente ficou com trauma nos primeiros dias. A gente não devia ter operado, porque agora ela vai morrer. E acho que não foi, ela melhorou depois, né? Então, os casos também trazem para a gente isso, acertamos, erramos, vamos fazer de novo, não vamos fazer mais. Então, nós também estamos aprendendo. Mas eu tinha curiosidade de ir lá no pré-natal, ver se alguém falou para ela, falar, não trabalha, mas também não sai, porque aí a gente fala, você não pode se expor no trabalho, mas aí sai, encontra todo mundo, não se isola, não tem outro caminho. E essa paciente era cuidadora de uma pessoa com Covid, né? Certamente não era... Bom, às vezes não tem outra opção, né? Mas não era a melhor indicação, com certeza. E vocês sabem se alguém da família ficou ruim? Se alguém morreu? Não sabemos, não. A princípio, não teve óbito na família, mas... A gente estava aqui ouvindo vocês falando e aqui no hospital, ali na época de março, começo de março, que a gente começou a presenciar esse aumento de casos de gestantes Covid, a gente acabou fazendo uma divulgação nas redes sociais como um apelo mesmo, né, para as mulheres ficarem em casa, porque se estava falando muito em pessoas normais, que não eram gestantes, mas aí as gestantes começaram a relaxar mais, confiarem mais, e aí a gente começou a ver esse aumento. Então, a gente fez esse apelo mesmo nas redes sociais, porque a gente não faz pré-natal aqui dentro, né? A gente só é hospital de alto risco. Então, foi uma forma que a equipe, né, começamos a observar e fizemos esse apelo nas redes sociais para que elas ficassem mesmo em casa. Mas, é um ótimo canal, né? Mas o que a gente vê é que tem gente mega estressada e tem gente que não está nem aí, né?
Tem gente que é testada para o trabalho, mas continua fazendo os lazeres, né? Assim. É para todo mundo, não tem jeito. E é isso aí, a hora que chega perto é que dá o medo. Tem uma paciente que a hora que eu falei para ela, ó, se você for sedado, seu feto, seu bebê também vai ser sedado, passa pela placenta. Ela, ai, nossa, é mesmo? Eu não sabia. Eu falei, então, mas passa. Aí parece que a hora que você fala do parto, do feto, elas dão uma assustada. Mas é difícil, né, gente? A pessoa fala, não, eu tô me cuidando. Ah, não, mas eu encontrei só não sei quem que também tá se cuidando. E aí vai, né? Jeito, né? Mas é isso, estamos todos aprendendo, né? Não temos todas as respostas. Parece que temos todas as mesmas perguntas, né? Quando acabar, a gente vai estar bom, né? Para saber. Mas tá bom, alguém mais quer fazer alguma consideração? Tá dando 1 hora? Alguém quer que eu reforce mais algum ponto do manual? Senão, acho que a gente pode finalizar, a Karen colocou o link do manual ali no chat. Vocês podem baixar direto daqui. Ele pede para todo mundo fazer o formulário de presença, por favor. O link da presença está no chat também, a Karen colocou. Doutora Evelyn. Oi. Fala. Yurian. Oi, doutor Yurian, por aqui. Já vocês han enfatizado, mas é importante sempre enfatizar que no só o sea, parabéns pela equipe, outra vida mais salvada, tanto a grávida como o recém-nascido. Agora só o sea, enfatizar a continuidade do monitoramento de ambas pós-Covid, que é muito importante, não só de salvar a vida, sino também priorizar o acompanhamento delas. Eu havia botado aí no chat y existir esa parte de que por lo menos esas pacientes cuando vayan para ya de alta para o área da atención básica, ter ese encaminamento para o médico da família para que ele continue o trabalho que vocês fazem na atenção terciária. Porque se não chega a casa, se complica a paciente, ocorre qualquer complicação e então a paciente volta atrás. Então todo o que nós fizemos em uma UTI, em um hospital terciário, todo ruim. ¿Por qué? Porque por no ter essa continuidade dessa paciente na atenção primária e na atenção secundária também. Não, com certeza. Não, com certeza. Acho que a atenção primária é a base. E além do que, não tem só Covid, tem uma série de outras doenças, né? Que elas continuam acontecendo. Então, assim, no pré-natal a gente tem que orientar isso, que tem que ir na consulta, não é para faltar, quando que vai procurar o hospital, depois, quando sai, também voltar, porque vai reabilitar, tem uma série de questões, né? A amamentação fica comprometida, vocês não colocaram nada, mas a gente teve paciente que engurgitou mama, outra não engurgitou, difícil elas conseguirem amamentar, né? Seguir o recém-nascido. Professora, a senhora quer falar mais alguma coisa, professora Rosiane? Desculpa, é que eu estou aqui na reunião, mas eu estou atualizando o manual. De vez em quando eu volto. Mas acho que não, eu acho que o importante vocês já falaram. Mas foi um prazer, eu escuto, vou aprendendo cada vez mais. Um abraço a todos. Então, tá bom, gente, acho que podemos finalizar, acho que o caso foi muito bem conduzido, é um alívio quando eu abro o slide e vejo que a paciente está acordando, porque eu falo, essa vai morrer. Não, no próximo slide ela morreu. E graças a ela ter chegado no serviço terciário é que ela foi para casa. E a gente entende que as dificuldades operacionais de todos os lugares, as nossas dúvidas são as mesmas. Você quer complementar, Maria Lúcia, para a gente se despedir? Não, eu só queria dar esse recado também, que tu já falaste, que as pacientes que são principalmente as pacientes de risco, não podem deixar de comparecer ao seu pré-natal com medo de
chegar num hospital e ficar exposta ao vírus. É óbvio que todos têm medo, e por isso é importante ela usar máscara e fazer higiene de mão e evitar aglomeração dentro do hospital. Mas não comparecer às consultas pré-natais pode ser um problema, principalmente na rede básica. Eu acho que é isso, acho que a gente pode encerrar. Joia. Podemos finalizar, então. Obrigada pela participação de todos, pela contribuição de vocês, a gente também aprende tanto quanto, ou até mais do que ensina, e é isso aí, estamos todos aprendendo. Isso aí. Parabéns e bom dia para vocês. Boa semana. Boa tarde, gente. Tchau.